Olha, vamos começar com um dado que impressiona. 4 em cada 5 produtores talvez estejam aplicando o tratamento biológico errado. Pensa bem, no campo a gente se acostumou a tomar decisões com base naquilo que a gente vê. Mas e o que é invisível? Pois é, existe um problema silencioso, sabe? Uma lacuna de informação que está custando muito caro, tanto em produtividade quanto em insumos. Isso tem nome, viu? A gente chama de cegueira técnica. É aquela situação de olhar para o solo, olhar para a planta, mas não conseguir enxergar a causa real dos problemas, sabe? É achar que é só jogar mais adubo quando, na verdade, a solução está bem ali, escondida no nível microbiológico, literalmente debaixo dos nossos pés. Ok, então vamos a fundo nisso. O problema todo começa, na maioria das vezes, com a nossa dependência quase que exclusiva da análise química tradicional. Ela é importante? Claro que é, sem dúvida. Mas depender só dela é como tentar entender uma floresta inteira analisando só o tipo de pedra que tem no chão. Simplesmente não conta a história completa. E essa comparação aqui, ela deixa tudo muito claro. Pensa comigo. A análise química, ela te diz o que tem no solo. Os nutrientes, os elementos. É como se fosse uma foto, um retrato estático daquele momento. Agora, a análise biológica, essa revela quem está no solo. E mais importante, o que essa turma toda está fazendo. Ela mostra os processos, o potencial dinâmico. A gente para de olhar só para o sintoma, tipo uma folha amarelada, e começa a enxergar a causa raiz, que pode ser, por exemplo, a falta do micro-organismo certo para fazer a planta absorver um nutriente que, pasme, já está lá no solo. Pois é, e é exatamente aqui que a tecnologia entra para mudar completamente o jogo. Vamos ver agora como uma ferramenta de diagnóstico profundo, um verdadeiro raio-x do solo, consegue finalmente trazer luz para essa cegueira. Olha só isso aqui. Este é um laudo real do Bio 360. O Índice Geral de Saúde do Solo deu B. O que isso quer dizer? Que não é um solo ruim, de jeito nenhum. Mas, e esse é o ponto-chave, ele tem desequilíbrios invisíveis. E esses desequilíbrios, sem um diagnóstico desses, iam continuar ali quietinhos, drenando a rentabilidade safra após safra, gerando gastos com insumos que, no fundo, não iam resolver a causa do problema. Aí vem a pergunta, mas como isso é possível? Bom, a ciência por trás disso se chama metagenômica. Para simplificar, pensa num censo completo de toda a vida que existe ali no solo. Em vez de tentar cultivar e identificar cada micro-organismo um por um, o que seria impossível, a gente sequencia o DNA de toda a comunidade de uma vez. Assim a gente sabe exatamente quem está lá e, o mais importante, qual é a função de cada um. Bom, agora vamos para a parte prática. Vamos analisar juntos esse diagnóstico e descobrir os segredos que ele revela sobre a causa real dos problemas nesse talhão específico. Dá uma olhada aqui, na parte de nutrientes. O laudo é claro. Baixa frequência de micro-organismos que disponibilizam fósforo e enxofre. Agora, para pensar. Uma análise química comum talvez até mostrasse que tem fósforo no solo. E qual seria a reação imediata? Aplicar mais adubo, mais fósforo. E aqui está a grande virada de chave. O problema nunca foi a falta do elemento. Era a falta dos trabalhadores biológicos certos para entregar esse elemento para a planta. Uma decisão baseada só na química ia levar a mais gasto com adubo, um custo totalmente desnecessário que não ia resolver nada, literalmente dinheiro jogado fora. Mas não para por aí. Vamos dar uma olhada agora na parte de doenças. E o interessante aqui é que a análise não aponta só os vilões, ela também mostra os heróis, as soluções que já estão ali no próprio solo, só esperando uma forcinha para entrar em ação. Então, olha o cenário. De um lado, o laudo detectou um alto risco de corinespora, que é um patógeno bem problemático, pode causar perdas grandes. A reação padrão seria o quê? Fungicida, certo? Mas olha o outro lado da moeda. A mesma análise mostrou uma alta ocorrência natural de tricoderma, um fungo do bem, um agente de biocontrole poderosíssimo. Ou seja, o solo já tem o seu próprio exército de defesa. E como é que um aliado desses, como o tricoderma, trabalha? Ele é um estrategista. Ele ataca em várias frentes. Ele pode atacar e parasitar o fungo inimigo diretamente. Ele pode produzir substâncias que inibem o crescimento do patógeno. Ele compete por espaço e comida, e como se não bastasse, ele ainda dá um boost no sistema de defesa da própria planta. É um verdadeiro exército multifuncional que já está ali, no campo, prontinho para agir. E o mais legal é que o processo para ter acesso a toda essa inteligência é muito direto. Tudo começa com uma coleta de amostra bem simples lá no campo, com o kit, um aplicativo. Depois, essa amostra vai para o laboratório, onde o DNA de todos os micro-organismos é sequenciado.
E por fim, a bioinformática entra em campo para traduzir aquela montanha de dados genéticos em um laudo, um relatório intuitivo que guia a tomada de decisão. Certo. Com esse diagnóstico completo em mãos, a pergunta é: e agora? O que a gente faz com isso? Como é que a gente transforma toda essa informação numa ação que seja precisa e, claro, eficiente lá na lavoura? E é aqui que vem a grande quebra de paradigma. A recomendação técnica, baseada em todos esses dados, não é aplicar um fungicida para combater o risco de corinespora. Por quê? Porque isso seria, de novo, tratar só o sintoma. Seria ignorar a causa raiz do problema lá na nutrição e, de quebra, ignorar o exército de aliados que a gente já tem no campo. O plano de ação, então, se torna cirúrgico. Ponto 1. Atacar a causa raiz nutricional. Como? Com um inoculante específico para disponibilizar aquele fósforo que está preso. Ponto 2. Melhorar a estrutura do solo, que o laudo também mostrou que precisava de atenção. Para isso, um mix de plantas de cobertura. E ponto 3. Potencializar nosso exército natural, dar as condições ideais para o tricoderma dominar o ambiente e controlar o patógeno. Isso sim é manejo de precisão. Percebe? O objetivo final aqui não é só ficar apagando incêndio. É muito mais do que isso. É usar a inteligência biológica para construir um solo mais forte, mais resiliente, mais eficiente e, no fim das contas, muito mais produtivo e sustentável. É pensar no longo prazo. E essa visão, essa forma de enxergar o manejo, ela é validada por gente de muito peso na área. Como disse o Carlos Francisco Ragassi, que é agrônomo da Embrapa, essa capacidade que a gente tem hoje de medir, de entender de verdade o efeito das nossas práticas, é um passo gigantesco para aumentar a sustentabilidade da produção agrícola. Então, a reflexão que fica é a seguinte: até quando vai valer a pena continuar tratando sintomas, tomando decisões com base numa visão parcial da realidade? A tecnologia para enxergar a causa raiz, para fazer a biometria completa da fazenda, ela já existe. A questão é, quando começar a tomar decisões que são, de fato, mais inteligentes e, por consequência, mais lucrativas?